Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vosso Garage. Hoje estamos aqui com mais um vídeo do meu Nissan 200SX, aqui o Rocket Pig, e vou ali instalar uma centralina programável. Espera, então, se vocês acompanham o canal sabem que eu já instalei uma centralina programável aqui nele, que é a Boss ECU48, só que é uma centralina universal. E universal, pronto, existem muitas centralinas universais de várias marcas que dá para instalar em vários motores. Só que eu, como faço centralinas programáveis, ando a desenvolver centralinas plug and play que encaixam na cabelagem de origem dos carros, como por exemplo dos Honda Civic, dos Opel Corsa e agora também para os Nissan 200SX. E já tenho aqui o primeiro protótipo, como podem ver aqui uma caixinha com o conector de 76 pinos, típico de vários Nissans da época 90. E esta centralina é para CA18 e também para o SR20. Só que é apenas um modelo GSR20, que é o primeiro dos S14, que também usa um conector de 76 pinos. Porque a maioria dos SR20 são com um conector muito parecido a este, só que de 64 pinos. Então, pronto, esta centralina é apenas para os motores com 76 pinos. Aqui está a centralina já sem a caixinha. É muito parecida com as que eu fiz para o Civic, para o K20, porque todas usam esta plaquinha aqui, que é uma centralina universal, e depois isto é uma placa adaptadora, onde tem vários componentes para adaptar para certo carro. Ou seja, continua a ter aqui sensor de knock, controlador de acelerador eletrónico chamado drive-by-wire, tem aqui já um sensor MAP para ligar à admissão, para ler a pressão da admissão, aqui umas entradas analógicas, EGTs, que são entradas para sensores de temperatura de escape, temos também sonda lambda, para ligar mais bobinas, vários injetores secundários ou qualquer outra válvula controlada por massa e também sinais digitais para ativar launch control, anti-lag, essas coisinhas todas. Bem, este aqui é o primeiro protótipo, então o objetivo é ligar ao PC, começar a fazer as configurações, testarmos a ver se isto funciona tudo como deve ser. Bora fazer as configurações desde o início. Já está ligada aqui ao computador. Vou agora pegar aqui no ficheiro de configuração da centralina e copiá-lo aqui para uma pasta, para depois lê-lo aqui pelo Tuner Studio. Bora criar o projeto Boss ECU S13X. Isto é um nome que eu dou. E aqui vou ler o ficheiro que acabei de copiar. Uma pessoa tem que guardar aqui num sítio que esteja acessível e bora lá, sempre next, 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 até chegar aqui à porta. Isto aqui é a porta USB que está ligado. Vai aparecer aqui a que está disponível e siga para a frente. Já está aqui criado, agora temos que começar a colocar valores base. Valores base, 4 cilindros, na vez de ser 2000 é aqui 1.809, que isto é um 1809 cilindrada. Depois temos aqui um 342, que é a ordem de combustão. Speed Density é que o algoritmo vai trabalhar através do MAP, ou sensor de pressão de admissão. Também daria para controlar através da MAF, que este carro de origem utiliza MAF, também através de TPS, mas eu tenho MAP, prefiro MAP. Agora vamos aqui configurar a roda fónica no trigger. O trigger que eu tenho atualmente é um disco modificado dentro do CAS, que é aquele sensor
que vai na cam do motor para ler a rotação e posição do motor. E eu modifiquei esse disco porque o de origem tem 360 buracos, mais 4 buracos, e são muitos buracos. Nesta firmware não é suportado atualmente, então eu mudei para um disco de 12-1, ou seja, só usa uma pista em vez de duas como o de origem. Vou aqui, Custom Tooth, e vou colocar que é 12-1. E aqui onde é que é a localização da roda fónica é na camshaft, ou na árvore de camos. O sensor está ligado aqui no AL1 e é Falling. Isto aqui, o AL1 é basicamente o pino aqui da centralina onde eu liguei o sensor. Estes pinos estão todos definidos no manual e uma pessoa tem que ir lá ver e configurar os sensores de acordo com os pinos do manual. E o Falling é como é que trabalha a leitura desse sinal. Eu, na centralina universal, tinha Rising, mas Rising acho que está mal porque sensores JAL normalmente trabalham com Falling. Então eu vou configurar com Falling e já agora também vou configurar aqui o Trigger Offset para o que eu tinha na outra centralina, que também utiliza a mesma firmware. Então o offset vai ser o mesmo. Só não vai ser o mesmo porque eu mudei de Rising para Falling e vai diferir. Mas o carro vai pegar assim, apenas vai ficar um pouquinho fora de ponto. Eu depois com a pistola de ponto, eu vou ajustar o ponto como deve ser. Mas já que eu tenho aqui este valorzinho, até tinha tirado aqui uma screenshot para poder confirmar aqui o Trigger Angle Offset e já temos a roda fónica configurada. Depois vamos configurar outputs. Outputs temos que configurar aqui bomba de combustível. Bomba de combustível está aqui no Low Side 5, por isso vamos escolher aqui Low Side 5. Aqui está. A ventoinha coloquei no... Pois, não coloquei nenhum porque este carro não traz ventoinha elétrica de origem, então tenho um conector auxiliar para depois ligar o pino da ventoinha elétrica lá. Então, isso depois defino o pino quando ligar. Tacómetro, liguei no pino L14 ou Side 14. Vamos então à configuração dos injetores. Os injetores é fácil, eu coloquei 1, 2, 3, 4. As primeiras low side é para os injetores, ou seja, é bastante simples configurar os pinos. E a configuração dos injetores. Então temos que colocar aqui o injector flow, que é o tamanho destes injetores. Eles são de 370 cc por minuto, e depois tem que configurar aqui o dead time. O dead time é o tempo morto de injetor, ou seja, a centralina manda o sinal para o injetor abrir, mas tem ali uns milissegundos que o injetor demora a abrir. E consoante a tensão da bateria, esses milissegundos mudam. Então é necessário configurar esse valor base para a centralina conseguir calcular basicamente quanto combustível é que tem que injetar. Eu tenho aqui uma copiazinha que eu fui a outro mapa de outra centralina e vi alguns valores. Apesar de não ser uma centralina que usa a mesma firmware que esta, estes valores são em milissegundos e tensão, que é os mesmos valores que vai trabalhar aqui nesta firmware. Então nós podemos copiar esses valores. Então 6 volts equivale a 3,13 milissegundos, 7 volts a 2,44 e por aí fora. Vou copiá-los todos para aqui. Aqui tenho o dead time configurado, ou seja, a parte de injeção também já está tudo como deve ser. Vamos à ignição. Aqui a ignição, temos de mudar de single coil para individual coil, ou seja, usamos 4 bobinas independentes. E também é super simples, a ignição é iSide 1 até o iSide 4, equivale à bobina 1, bobina 2, bobina 3, bobina 4. Super simples. Estou aqui com umas bobinas que usam default,
aqui no Ignition Output Mode. Se vocês acompanham o canal ou se já mexeram, por exemplo, em centralinas Speedwin, lá a ignição tem Going Low e Going High, e esta definição aqui equivale a isso. Default equivale a Going Low e Default Inverted equivale a Going High. Ou seja, estas bobinas são Default. Vamos já configurar aqui a válvula de relantim. Eu uso uma válvula de 2 fios, ou seja, um é 12 volts e outro é a centralina que controla a massa. A saída que eu coloquei é a saída 6, por isso vamos colocar aqui low side 6. Depois aqui a frequência que esta válvula trabalha, eu não sei, mas vi ali na outra centralina que eles usaram 80 Hz. Eu já usei 500, já usei 300 e ela funcionava, mas se for Hz a mais, ela pode não funcionar como deve ser. Se for Hz a menos, ela pode ser muito lenta a funcionar. Então vou colocar 80, vou ver como é que se comporta e depois isto uma pessoa também pode mudar a qualquer hora. Agora vou colocar aqui os valores do sensor de temperatura da água e da temperatura da admissão, ok? Vou aqui ver onde é que eu os liguei. O sensor de temperatura da água liguei no A2 e o da admissão liguei no A3, ou seja, está bem configurado. Só tenho que configurar aqui as resistências como deve ser. Aqui está, a água está configurada e aqui o da temperatura de admissão é o GMAT, porque o GMAT é um sensor que eu apliquei ali diretamente na atuagem do intercooler, porque de origem este carro não tem sensor de temperatura de admissão. Está-me aqui a dar erro aqui no sensor de temperatura, porque eu coloquei aqui 250, era 2500. Estava mal. E por último, necessito configurar aqui o sensor MAP, ou sensor de pressão de admissão. Já está configurado. No A5 é o 6400 e é este sensorzinho que eu soldei aqui. Este sensor mede até 3 bar de pressão de turbo, ou seja, chega e sobra para este motor. Ou seja, temos sensores configurados, roda fónica, injetores, bobinas, temos tudo que é preciso para ligar o carro. Apesar do ponto não estar ali certinho como deve ser, o carro vai ligar, que eu sei, mas se vocês tiverem uma centralina destas, é claro que vão necessitar da pistola de ponto, ir lá e configurar antes de estar aqui a dar a chave, porque não vale a pena estar a dar a chave com o carro fora de ponto. Aqui está a centralina já ligada na cabelagem de origem e está tudo bem aqui no computador. Está a medir 40 graus, porque eu já tive o carro a trabalhar com a centralina universal. E vamos lá ver se isto lê alguma coisa. IAT error. Ok, não está a ler o IAT. Ok, já entendi porque é que não está a ler o IAT. Porque o IAT está no A3. E há alguns carros S13 que saem com IAT. Mas a maioria deles que eu conheço não traz. Apesar de não trazer, eu coloquei o IAT pela cabelagem de origem. Ou seja, aquele pino não está ligado ao meu sensor. O meu sensor está através do sinal da MAF, porque eu não tenho MAF e eu usei o pino da MAF. Então vou aqui ao IAT e vou selecionar o pino da MAF, que é o A6. E agora tenho que ler a temperatura do IAT. Só não lê porque eu tenho que ativar ali um interruptor, que é um chamado pull-up. Esse pull-up serve para permitir que a entrada analógica leia sensores de temperatura, porque se não tiver um pull-up só serve para ler sensores de 0 a 5 volts. Os sensores de temperatura não emitem uma tensão de 0 a 5 volts. Eles normalmente estão ligados à massa. O sensor é uma resistência, ou seja, envia uma massa através de uma resistência para a centralina. E a centralina precisa de ter esses 5 volts para, através das resistências, calcular a resistência do sensor de temperatura. Assim a consegue ler
a temperatura, porque nós estivemos aqui a definir estas resistências do sensor para alguma coisa. É assim que funcionam os sensores de temperatura. Então vou aqui ao interruptor de entrada analógica 6 e exatamente já está a medir aqui 19 graus. Às vezes são coisas mínimas que uma pessoa se distrai, liga no pino errado e depois as coisas não lê. Uma pessoa necessita de olhar para os pinos, ver como tudo está ligado. Então agora sim temos tudo configurado, por isso já soube a bomba combustível, mas o TPS não está configurado. Pois é, o TPS é uma das coisas que tem que se configurar. Ou seja, está na entrada analógica A1, está correto, mas está a ler aqui 10% e não é 10%, ou seja, eu vou mudar aqui este número até ele bater nos 0. Menos 1, ou seja, menos um bocadinho e já vai bater certo. Exato, está a bater nos 0 e agora carrego o pedal a fundo e está a marcar 79 e vou ter que diminuir este valor até bater nos 100%. Exatamente, já está aqui a marcar 100%, tiro o pé, 0%, 100%, 0%. Configuradíssimo o TPS, ou seja, agora sim temos tudo configurado. Vamos lá ligar a chave. E já está aqui ligado. O típico chiar aqui do meu bichinho, mas está aqui a funcionar. Pois é. Ora bem, vamos ver como é que está aqui a válvula de relantinho. Está aqui nos 50%, vamos diminuir para ver se ela diminui o relantinho. Diminui um pouquinho, mas quando eu instalei a minha primeira centralina programável, a válvula de relantinho não funcionava. E então o que eu fiz é abrir um bocadinho a borboleta e o carro ficou mais acelerado sem utilizar a válvula de relantinho. Por isso é que se calhar não dá para controlar menos a válvula de relantinho. Ó. Está aqui nas 1000, mas se eu aumentar, aí já aumenta. Mas diminuir não, porque eu tenho a borboleta muito aberta. Mas isso depois é uma questão de eu ajustar melhor isso. O que interessa é que ele já está a funcionar. Vamos desligá-lo e vamos alterar aqui mais umas coisas. O que é que temos aqui? Temos a tabela VE, que é... Como é que está a tabela VE? 80. 80 em tudo. Em toda a carga. Ou seja, eu vou importar aqui uma tabela VE também da outra centralina que eu a meter o olho. A tabela VE não é uma coisa que consegue-se copiar de outra centralina, porque cada centralina utiliza um algoritmo para fazer os cálculos de combustível e não utiliza só a tabela VE, tem vários modificadores em volta, desde temperatura de combustível, temperatura de refrigeração do motor, temperatura de ar que entra na admissão, entre outras coisas. Então a tabela VE, vou copiá-la para ver como é que está e depois tento ajustar aqui por percentagem no outro dia quando for fazer a reprogramação aí na estrada para ajustar o combustível. Eu acho que é preferível estar a copiar de outra centralina do que estar aqui a utilizar a tabela genérica. E a tabela de ignição, isso sim nós conseguimos copiar de outras centralinas, porque a tabela de ignição, se os dois eixos são os mesmos valores que os nossos, que é o MAP e rotações, e na outra centralina também é exatamente igual, nós conseguimos copiar, porque a tabela de ignição são graus, isto que estão aqui dentro são graus, e os graus são universais, então nós conseguimos copiá-los. Bem, vou copiar, já tenho aqui tabela de ignição até 240 kPa, que é 1.4 bars de
pressão do turbo. Isto não é uma tabela de ignição de um mapa base. Pelo menos era o que dizia lá. Isto era um mapa feito de um motor stock, ok, todo de origem. Por isso, estes graus deviam estar bastante bem. O meu motor já não está stock, nem nada. Então, o inteligente a se fazer era retirar aqui uns grauzinhos à tabela para ser mais seguro, mas eu vou deixar assim porque o carro é meu. Se estragar, é cá comigo. Aqui está. E ela chiar. Agora sim. Já não está a funcionar tão bem como há bocado. Talvez falte um bocadinho de gota em alguns sítios, gota mais noutros. Já tenho aqui a pistola a ponto, já está ligada aqui na bobina número 1. Agora vou trancar o ponto nos 0 graus para ajustar. Eu tranco nos 0 graus porque o risco na cambota, eu tenho os 0 graus marcados. Mas se eu tivesse marcado, por exemplo, os 10 graus, até era melhor e eu trancava aqui na centralina nos 10 graus. Mas pronto, tranquei nos 0 graus e agora é que vou ajustar aqui o tal offset. Vamos ver como é que está. Está atrasado, não adiantado. O motor roda assim e o risco está ali, em vez de ser acolá. Se está a chegar antes do ponteiro, basicamente está adiantado. Ou seja, o carro deve estar ali a soluçar muito no relantinho, porque o ponto estava muito adiantado para o que devia ser. Por isso é que devemos sempre sincronizar o ponto antes de ligar o carro. Vamos lá, vou colocar aqui, em vez de 70, vou colocar 60. Se calhar está mais adiantado, ou seja, na vez de ser 60 deve ser tipo 80, vou meter 90. Ok, ele acalmou o relantinho e olha lá, não sei se vocês conseguem ver, mas está a bater certinho, certinho. Ou seja, nesta centralina, com este disco e na posição que eu tenho aqui o caixa, o offset é 90. Se eu tivesse o caixa um bocadinho mais para ali, um bocadinho mais para lá, já diferia. Então agora, a acelerar, tipo às 2000 rotações, eu vou confirmar a ver se ainda está a bater certo. É, está a bater certo. Jesus! Agora sim temos o ponto. Aqui está a mostrar a rotação. Já, parece estar certinho. Bem, ali mostra 3 e aqui mostra 2.600. A verdade é que isto nunca mostra como deve ser, ok? Já no Honda eu noto, o quadrante mostra mais rotação do que realmente a centralina lê. Então, apesar de estar a mostrar aqui 2.600 e no quadrante estar ali 3.000, é normal. Então, agora, próximo teste, antes de mais nada, estão a ver aqui a temperatura, 89 graus. Se calhar até está a menos.
Liguei a centralina agora e está a 85, mas pronto. Antes de mais nada tenho que ligar a ventoinha à centralina para quando chegar à temperatura a centralina poder controlar as ventoinhas e arrefecer o carro. Não podemos esquecer disso antes que eu sobreaqueça o motor. Aqui está o fio do relé das ventoinhas, já está aqui cravado no conector e vou ligar no low side 15. Agora venho aqui à ventoinha, escolho low side 15 e vamos estar a ventoinha. Acredito que vocês ouviram. Então tenho aqui configurado para ativar aos 90 graus, desativar aos 85 graus, ou seja, agora sim os testes podem prosseguir com tudo em segurança e o carro não sobreaquecer. Olha lá a Boss ECU aqui, ó. Tuts, 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 tuts. Isto tem que ser lá fora, porque aqui faz um eco na garagem. Já andei aqui debaixo do pigzão a instalar aqui a sonda wideband, que é o sensor de oxigênio. Bem, vocês sabem que eu tenho vários veículos com centralinas programáveis e a minha wideband que eu tinha instalado no Pig, bem, tem saltado para o Honda, para o outro Honda. A última vez que saltou foi ali para a Mota e decidi comprar uma nova sonda para experimentar. E já que esta centralina tem controlador interno, ou seja, não necessita de um manómetro para controlar a sonda e ler os valores, é só ligar a sonda diretamente na centralina. Então bora lá experimentar a ver se isto está a ler os valores. Então vamos lá configurar aqui o ego ou o sensor de O2. Temos aqui no input primário e é uma sonda 14.7. O carro já está aqui à temperatura 88 graus, mas tenho aqui um pequenino problema, é que estava a haver aqui fumo a sair daqui, e fumo é normal sair aqui da tampa das válvulas. Mas depois eu abri a porta e ele está aqui a fumar. Está aqui com um bocadinho de fumo branco. Um bocadinho. Isto aqui é queima de óleo, de certeza. Pois é, porque se fosse gasolina era preto, branco é óleo. Bem, será que é desta que o carro vai andar na estrada? Já não está a parecer que não, mas vamos lá continuar. Bem, vou ter que ter cuidado para meter o olho é no nível do óleo. Ai ai. Então, seguinte, está aqui a ler 11 e pouco da EFR, ou seja, a mistura está muito rica. Vou diminuir aqui o mapa de combustível, meter de 67 para 63. Ó, já ficou mais pobre ou menos rico, vá. 13 e pouco, vou meter aqui 62. Um, 60 e olha lá, já está aqui à volta dos 14 aqui ao relantinho. Já está um bocadinho rico, mas eu gosto de ter sempre os carros um bocadinho mais ricos do que pobres, principalmente para quando ligar a ventoinha e eu não tenho os dead times
todos ali como deve ser, porque isto não são injetores aftermarket e são de origem. E de origem, onde é que uma pessoa vai buscar os dead times? Pois é, não faço ideia. Então, com certeza eles nunca estão ali certinhos. Mas pronto, já temos aqui o carro já menos rico ao relantinho. Continua a esfregar, claro, porque o fumo é branco. Mas podia ser pior, há bocado estava pior, assustei-me mais. Opa! Coitadinho do CA18! Este motor tem sensor de detonação e na centralina, tal como as outras, coloquei um amplificador de NOC com saída jack e aqui estão os fones ligados à centralina. Vou agora a testar, ver se... Oh, já ouvi. Ok, já estou a ouvir aqui, ó. Ui. O sensor NOC que tem neste motor não é nada fixe, tem aqui um ruído bué agudo. É bué agudo, bué irritante, ou seja, o melhor é trocar o sensor NOC por um bom. Mas o que interessa é que o circuito está a funcionar e vamos tirar isto dos ouvidos que isto é por todo lado. E a nível de controle de NOC na firmware eu tenho quase certeza que é necessário ser ativado específico para esta placa que eu estou a usar. Então primeiro eu tenho que aprender a editar a firmware para poder escolher onde é que o sensor NOC está ligado e só depois é que eu vou poder controlar o NOC ou controlar a ignição através do sensor NOC, através desta tabelazinha aqui. Por isso, por enquanto, é fazer testes e começar a aprender a mexer no código. Se vocês acompanham o canal aqui há algum tempo, sabem que eu instalei um sensor de pressão de óleo, onde ele mede exatamente a pressão e também a temperatura. Então já fiz aqui as ligações na porta auxiliar analógica, aqui os dois fios de temperatura e de pressão, e agora vou configurá-los no computador. Já descobri qual é que era o problema de não ler a temperatura. Uma coisa muito básica, que era definir aqui a resistência do pull-up. Eu estava a colocar 2.49K e estava a ler 0 graus sempre. Depois fui à temperatura da água e na vez de meter a entrada da temperatura da água, meti o A4, que foi onde eu liguei a temperatura do óleo. E li alguma coisa. Então eu olhei para a tabela e vi, oh, isto são 2490 ohms e não 2.49K. Ou seja, eu na vez de estar a colocar, por exemplo, em metros, estava a colocar em quilómetros. Colocando o valor da resistência mal, ou vai ler mal, ou nem sequer vai ler. Então era basicamente aqui o valor da resistência. Como podem ver agora aqui o oil temp está aqui a 47.8 graus. Vamos aqui ligar o carro. Aqui em baixo oil press, que é a pressão do óleo, está à volta dos 220 kPa ou kilopascals. O que é que isto equivale? É só dividir o número por 100, ou seja, 200 kilopascals equivalem a 2 bares de pressão. Isto é bastante fácil, é só colocar ali uma vírgula, 180 equivale a 1.8 bar, por aí fora. Ou seja, agora o carro está aqui a aquecer,
a pressão está a diminuir, e vou-vos mostrar aqui uma funcionalidade de segurança que a centralina tem e é muito importante. Vamos aqui a Limits and Fallbacks. Minimum Oil Pressure After Start, ou seja, o mínimo pressão de óleo depois de ligar. Após 5 segundos, se não tiver X pressão definida, o carro vai se desligar. E eu acredito que isto aqui também funciona não só na partida. Imagina, nós vamos andar com o carro e caso caia a pressão abaixo daquilo, o carro vai se desligar. Então, vou-vos mostrar aqui. Nós estávamos aqui com a volta de 180 kPa ao relantinho, então vou meter aqui 250. Se não tiver 250 de kPa, o carro vai se desligar. Aqui está o carro. Vamos contar aqui. 2. E aqui está. Se nos primeiros 5 segundos não atingir aqui o valor que nós definimos, o carro desliga-se. E acredito mesmo que isto funciona também a andar. Ou seja, eu posso definir aqui, se baixar de 100 kPa, depois tenho que ver o nível de pressão do óleo com a temperatura de funcionamento normal, para colocar ali uma margenzinha mais correta. Mas 100 kPa eu acho que tem que ter no mínimo, que é um bar de pressão. Acredito que o funcionamento normal é à volta de um bar e meio. E aqui temos 85 graus à volta dos 200 kPa, ou seja, 2 bares de pressão, à volta dos 47 graus de temperatura de óleo. Eu acho a temperatura de óleo muito desfasada da temperatura de refrigeração. Mas já na moto, quando eu coloquei o sensor de temperatura de óleo, aquilo demora muito a aquecer. Ou eu estou a inserir os valores incorretamente, ou se calhar o óleo é mesmo assim, aquece pouco, demora muito a aquecer. Não sei, vocês digam-me nos comentários, porque o outro vídeo da moto ainda não saiu, então ainda não sei o vosso feedback. Já estive a falar com o meu amigo Mário e ele disse que é normal o óleo não aquecer mais que a água assim ao relantinho. O óleo só passa a temperatura da água quando está o motor em carga, ok? Assim ao relantinho parece que é normal, mas eu também posso ligar a centralina ali com um tachinho de água a ferver, com um multímetro e um termómetro, e medir a ver se o multímetro está a bater certo com os valores que estão ali na centralina, só mesmo para confirmar. Mas pronto, temos aqui a pressão de óleo, que é o mais importante, e temos as coisas todas a funcionar, quase todas, até porque não conseguimos testar todas. Por exemplo, o acelerador eletrónico, este carro não tem, é por cabo. Apesar de ter ali o suporte na centralina, só se eu fizesse uma fiarada e testasse aqui com uma borboleta cá fora. Dava. Mas não era com o carro a trabalhar, era só mesmo para ver se funcionava ali. Isso funciona. Funciona, então não funciona. Depois, EGTs. EGTs também, bem, o meu motor não tem EGTs e necessita de uma firmware personalizada, tal como o sensor NOC para ler diretamente na centralina. Então, um dos próximos passos vai ser esse, aprender a editar a firmware. Não vai ser fácil, mas é mais um passo que vou ter que dar. De resto, temos aqui as coisas a funcionar muito bem. Vejam lá. Tirando o fumo que isto larga. Viram ali o ponteiro a mexer? Então, ao ligar também temos aqui outro problema. É que nas primeiras rotações
tem ali um certo ruídozinho. Ai, os ruídos das rodas fónicas, é uma chatice. Então, eu já vos mostrei a trancar o ponto de ignição e estava ali a bater certo, ok? Eu não acelerei até às 5.000, acelerei até às 2, 3. Mas, se eu acelerar ali até às 6, 7, 8, o motor pode contar. Não, mas agora sem brincar, acelerando até essas rotações e o ponto estiver sempre ali trancado, sem nenhum problema de interferência, está tudo ok. Mas o que eu estou a pensar fazer é dar aqui uma aceleradela. Chega de acelerar. O que eu estou a pensar fazer é colocar aqui uma plaquinha como eu coloquei no EJ9, na centralina que eu estive a desenvolver. Aquilo também é um sensor óptico que manda um sinal como este. Então, na vez de ligar o sensor diretamente à centralina, vou colocar essa plaquinha para filtrar o sensor AL e eliminar por completo essa interferência a ligar. Porque às vezes faz, às vezes não faz. Viram o ponteiro? Olha. Isto só ligar os 12 volts do caixa. Estão a perceber? É só mesmo para pegar certinho, direitinho. Porque às vezes ele pode-se embrulhar. Estão a entender? E também para ter a certeza que ao trabalhar não haja nenhum desvio de ponto de ignição. Então o mais provável vai ser estes 5 primeiros protótipos levarem essa tal modificação para não haver nenhum problema, não é, com os clientes, mesmo que seja só ali a dar à chave. Pronto, é sempre chato ver ali o ponteiro manhoso. Tirando o pequeno ruído que ele tem, até a sonda lambda está aqui, maravilha. Esta nova sonda que eu comprei parece ser bem melhor do que a que eu tinha aí instalado na moto. A outra já tem uns aninhos, não sei se aquilo é genuíno. Esta aqui também não sei se é bem genuíno Bosch, mas bem, mandei vir da Autodoc e em princípio lá deve ser mesmo Bosch. Mas uma pessoa nunca sabe se é OE, que é Original Equivalent, algo tipo é Bosch, mas é equivalente, estão a perceber? A maioria das empresas vende tipo equivalente e não mesmo de marca, então uma pessoa tem que ter olho para essa situação. Esta aqui está ali, está com o sinal fixezinho, até mesmo quando a mistura está ali um bocadinho mais para o pobre, não treme muito. Então até a sonda com controlador interno está a funcionar aqui no S13. E o mais importante é que temos aqui um S13 sem MAF, porque se vocês têm um carro com MAF e querem aumentar a potência, a MAF é um limitador, ok? E não é bom. Eu já tive uma piggyback, que é tipo uma plaquinha que ia na centralina de origem, e dava para utilizar outros tipos de MAF, mas MAF não se compara a um sensor MAP que lê diretamente ali a pressão da admissão. Então, ter uma programável que dá para reprogramar em tempo real com sensor MAP é um espetáculo. É um espetáculo. E foi o que trouxe de volta à vida deste carro, porque ele na altura que não foi reprogramado foi exatamente por causa dessa situação, era ser uma Nistune e usar MAF não se conseguir ler
as coisas como deveria ser. E as reprogramáveis salvaram-me. É incrível como esse problemazinho da MAF virou completamente a minha vida, o meu conteúdo, as coisas todas. Comecei a mexer nas Speeduinos, instalei neste carro, na Mota, no Honda, comecei a fazer as plug and play e agora já vou nestas plug and play já com outra firmware. Pá, está um espetáculo. Só quero agradecer aqui a vocês, ao meu amigo Mário que está sempre a ajudar-me e malta, a comunidade da Speedwin também me ajudou bastante, o meu amigo Dirceu e é isso malta, eu neste vídeo vou ficar por aqui, a centralina está aprovada, vou fazer a tal alteração da plaquinha com o filtro do sensorial e acredito que estas 5 placas protótipos estão prontinhas a vender àquele preço delicioso como eu faço sempre aos primeiros 5 protótipos. Se vocês têm interesse numa centralina PS13, mandem-me mensagem que nós conversamos sobre o assunto, se ainda tenho protótipos, se já tenho da nova versão, como é que funciona, atualizo-vos tudo, mas uma centralina programável é o que vocês querem. E não é porque eu as vendo, é verdade, centralina programável é top demais. Depois de uma pessoa começar a mexer numa programável, não volta a querer as originais, piggybacks, nada disso. Malta, um grande abraço, até um próximo vídeo e até à próxima. Fui!